Olá, meus amigos, boa noite. Estamos aqui reunidos mais uma vez para continuar os estudos. Carta de Paulo, a gente está na carta aos Romanos. Nós fizemos nas últimas semanas o capítulo 8, né, o 7 e o 8. E hoje a gente entra aqui no capítulo 9 e o 10, passando agora para a segunda metade dessa carta. Era uma carta mais longa, né, a carta aos Romanos, e ela tem 16 capítulos, né? Então a gente está entrando exatamente na segunda metade da carta. A gente já falou bastante, né, que essa carta Paulo endereçou lá para a cidade de Roma, sem nunca ter estado lá. Era uma cidade, a capital do mundo, né, tinha uma grande quantidade de pessoas e um público judeu muito grande, né, uma colônia de judeus muito grande, lá fruto da espalhação do espalhamento da população do Império Romano. E ele direciona essa carta com aquele teor doutrinário, né, diferente das outras populações, das outras cidades, que ele fazia aquela coisa mais da educação, assim, ó, volta para o caminho que você já conhece. Aqui no Romanos, não, ele está apresentando o caminho, né, para esse povo. Né? Então, ele faz muita ligação entre o Antigo Testamento, crenças judaicas, formas dos judeus pensar, da lei mosaica, e a doutrina nova do Cristo como libertação e novo caminho para seguir. E o capítulo 9, ele discursa muito dessa reflexão, né? Entendendo esse importante conceito do Antigo Testamento, que era interpretado pelo povo judeu, ao pé da letra. Então, ele fala bastante aqui no capítulo 9, a gente vai ler, de como a interpretação das leis mosaicas, né, da base teológica da Torá, como é que o povo judeu interpretava aquilo mais ao pé da letra do que ao pé do ensinamento por trás daquilo, né? E ele integra esse conceito cristão da universalização do amor divino a todos os povos, né? Enfrentando aquela limitação da crença judaica que o povo escolhido é o povo judeu, ou que eles chamam de Israel, né? O judeu ele fala que é o povo de Israel como se fossem os escolhidos de Deus. Então, é uma religião que, interpretada pelos livros sagrados, trazia para essa visão de que, não, é só esse povo, né, o chamado Israel, que é o povo escolhido por Deus. E Paulo, nesse capítulo 9, que ele intitula como a escolha de Israel, ele vem confrontar exatamente essa crença limitante, trazendo o coração do nosso Pai, né, do nosso Criador, como abrangente a todas as criaturas e a toda a criação. Então, Paulo ele vai discorrer essa carta 9, versículo a versículo, fazendo essas comparações do Antigo Testamento com o ensinamento do Cristo, do Evangelho, trazendo à luz essa nova interpretação do que diz as Escrituras Sagradas. E ele foca aqui em explicar esse conceito do povo judeu, né, de Israel como os escolhidos, quebrando essas barreiras e ampliando essa escolha de Deus a todos os povos e não somente a Israel. Então, isso é um pouco do contexto geral da carta, que a gente vai passar aqui agora a debater um pouco sobre versículos a versículos. Eu começo aqui as minhas anotações no versículo 1 ao 3, né, que ele fala aqui: vou falar-vos sinceramente como cristão. É legal que ele já se apresenta como convertido de Damasco, né? E eu vou falar-vos, ele está endereçando essa carta a quem? Ao povo judeu, que ele antes pertencia, né? Então, vou falar-vos sinceramente como cristão, sem mentir. E o Espírito confirma o testemunho da minha consciência. E o interessante é no versículo 2, né? Que ele fala: sinto uma tristeza muito grande, uma dor incessante na alma. Eu, por meus irmãos, os de minha linhagem, né? Então, olha que interessante. E ele complementa no 3. Desejaria estar excluído da companhia do Messias. Essa introdução do Paulo, ela aqui já tem uma primeira reflexão nossa da doçura e da capacidade empática que ele tinha de preparar o terreno para trazer o conteúdo. Imagina que ele vai endereçar a carta ao povo judeu, ao qual ele pertencia, da linhagem dele, confrontando a principal crença fundamental do judaísmo,
que é a escolha de Israel por Deus, os filhos de Abraão, ele vai falar isso lá, os descendentes, né? E aí ele traz essa coisa toda com uma doçura muito linda, de falando num processo empático, que ele sente uma tristeza muito grande por esses irmãos da sua linhagem, né? E que ele desejaria estar excluído da companhia do Messias, né? Por que ele fala isso? Não que ele está negando ao Cristo, né? De que o amor dele é tão grande que ele desejaria estar com esses irmãos, ao qual ele veio, né? Ao qual veio a origem dele, né? A existência humana desse espírito que esteve como Saulo e depois Paulo. Então ele fica triste por esse fato, né? Da sua libertação teológica ainda não ter sido alcançada por esses povos, né? É essa tristeza que ele sente. Ele fala: eu sinto por vocês, porque eu vejo hoje povos da minha linhagem, quão liberto eu sou pela compreensão do Cristo, e sinto por vocês ainda estarem apegados, né, a tudo isso. Então ele introduz o capítulo com uma doçura, uma gentileza, uma amorosidade que lhe é característico, preparando, sim, já destrancando os corações para ouvir a mensagem. Talvez se ele tivesse começado de outra forma, no versículo 5, ali, a hora que ele começa a falar dos patriarcas, ele diz: vou ler isso aqui, mas não. E já vou passar, né? Mas ele, com a sua doçura, já abre o caminho para a aceitação. Eu também tinha marcado esse mesmo versículo aí, porque é lindo ele falar isso, né? Porque, olha, é uma renúncia tão grande, né? Que ele até poderia ficar longe da companhia do Messias. Não quer dizer que ele está renunciando a ser cristão, né? Logo Exatamente. de cara Muito ele bem fala que observado. Muito bem observado. ele falou: eu vou falar sinceramente como cristão, quer dizer, não que eu vou desejar de forma alguma renegar o Cristo, mas eu posso ficar até fora da companhia dele para fazer com que vocês entendam, e se eu gostaria de estar junto com vocês nessa caminhada para o Cristo, para vocês compreenderem que não tem essa coisa que vocês pensam, não é assim, né? É diferente, não tem toda essa história, vocês não estão esperando o Messias, ele já veio. Então, como vocês não entendem isso, eu poderia ficar até fora da companhia dele para poder acompanhar vocês. Muitas vezes a gente também, eu leio isso às vezes em livros, tal, né? Espíritos que vêm aqui para acompanhar outros amados aqui ou grupos familiares, tal, e deixam lá de estar em capela, onde poderia estar, lá num lugar mais legal, tal, para vir aqui junto na Renascer, né? A história da renúncia, no livro Renúncia, é um caso desse, né? Poderia estar lá numa situação tão mais confortável e vem aqui só passar perrengue, não deixou de ser cristão a pessoa, né? Mas vem junto aqui para poder levantar com quem ficou para trás ainda no caminho, né? Então, acho que logo ele já mostra logo uma solidariedade, uma empatia muito grande logo ali. Muito bem. O título desse capítulo, né, a escolha de Israel, quando o Tales falou, ele veio falar sobre a questão do povo escolhido de Israel, e fechou no versículo que você fala que ele sente essa tristeza pelo fato do povo, dos seus, né, que ele está no versículo aí, não acreditam que Jesus seria o Messias, né, é isso que ele está dizendo. E ele vem falando: poxa, eu como cristão me sinto triste, resumindo o que nós estamos conversando, me sinto triste por vocês não acreditarem que o Cristo é o Messias, né? E você falou bem, no caminhar desse capítulo, vai mostrar isso, né? Essa questão do povo não acreditar e ter o direcionamento, como diz Haroldo numa das suas palestras, que o povo de Israel faliu, né? Pelo fato de ter colocado acima de tudo os dogmas e a questão aí de todas as leis que eles liam ao pé da letra. Né? Exatamente. Muito bom. E aí ele segue no 4 e no 5, né, uma vez que ele já deu essa primeira abordagem, né, aí ele no 4 e 5 já começa a entrar no assunto, ele também não perde muito tempo, né, ele não fica ali também de muito carinho na cabeça, aquele carinho rápido, já viu que abriu o coraçãozinho, ele já entra com tudo, né.
Aí no 4 e no 5 ele já começa aqui a dar o recado que ele veio dar, né? Então, no 4, né, ele dá a característica desse povo judaico, segundo a interpretação, né, desse povo, e ele reforça a quem ele está endereçando a carta, né? Ele fala, lembra que ele falava? Uma dor incessante na alma, eu para meus irmãos. Aí ele, no 4, ele fala quem são. São israelitas, adotados como filho de Deus, tem em sua presença as alianças, né? O judaísmo tem essa questão da aliança do homem com Deus, né? Que ele fala que essa aliança existe entre Deus e Israel, né? Então, aqui tem uma coisa do Antigo Testamento importante para a gente estudar. Fala lá, né, na Gênesis, na hora dos 10 mandamentos, que é a aliança entre Deus e Israel, né? Que são os descendentes de Abraão. Então, ele fala, ó, são israelitas adotados como filhos de Deus, têm sua presença, as alianças, o culto, né, que é toda a conduta religiosa do povo judeu, as promessas, que no Antigo Testamento fala das promessas aos filhos de Abraão, a gente vai ler mais para frente, que ele volta nesse assunto, os patriarcas de sua linhagem, segundo a carne, descende do Messias. E aí aqui ele já começa a trazer o conceito que ele quer explicar. Então ele falou do povo judeu, que é referência a Israel, que na cultura judaica são os povos escolhidos, né? Então aqui tem a limitação, então ele traz essa questão da limitação, da segregação dos povos a quem a Deus adora, ama, e aí no finalzinho ele complementa: seja para sempre bendito o Deus que está acima de tudo, né? Então ele traz essa questão, ó, o povo judeu que se considera assim, alianças, patriarcas, os cultos, tal. Seja bendito Deus que está acima de tudo isso, né? Que é muito mais que qualquer característica aqui que vocês estão lendo, né? Que não é o que é de fato. Então ele já começa aqui no 4 e no 5 introduzir o assunto doutrinário que ele vem trazendo nessa carta, né? Carta aos Romanos. E ele finaliza dizendo amém, né? Amém, exatamente. Outra psicologia muito grande. Exatamente. E eu estava refletindo sobre esse versículo 4 e 5, que é interessante, porque quando a gente assiste os documentários da época de Jesus, ou lê alguma coisa, ou até mesmo os filmes de Jesus, a impressão que dá, quando eu vejo, né, os fariseus falando, é o meu Deus, o meu Deus. Ele quis dizer aqui, aí eu penso dessa maneira, que bendito seja Deus acima de tudo isso. Que quando Israel entendeu que seria o povo escolhido, achou que o Deus seria só dele. Né? Então ele vem dizendo, ainda bem que Deus está acima de tudo isso, porque Deus é de Deus de todos, e não só do povo escolhido, entendeu? Exatamente. Bom, aí, seguindo, ele no 6 e no 7 já aprofunda um pouco mais nos conceitos que ele quer explorar, né? Então, ele aqui no 6 e no 7, ele fala dessa questão da promessa, né? Que toda a história judaica é baseada na promessa de Deus com Abraão, né? Dos seus descendentes lá e tudo mais, né? Das estrelas do céu. A gente já leu bastante disso, já debateu bastante. Então, ele fala que existia uma confusão na época do povo judeu, falando assim, pô, será que o Messias é ele mesmo? Será que Cristo... Tinha muita gente em dúvida, né, na época, porque existia um movimento de conversão nessa época do Paulo aqui já muito grande. E aquela turma na região era tudo judeu. Os que estavam se convertendo eram judeus, né? Era o povo judeu que estava se convertendo. Mais que o povo pagão romano, né, naquela região da Palestina, no meio do mundo. E aí o Paulo já explica aqui, ó, não é que a promessa de Deus tenha falhado, porque para a interpretação dos judeus do Antigo Testamento, falava que a promessa de Deus era felicidade para o povo de Israel, para Israel. E eles falam assim, ora, como pode? Se tem outras coisas aqui, outras pessoas felizes, será que falhou a promessa?
E aí o Paulo aqui ele já sintetiza o conceito geral do capítulo. Não é porque a promessa de Deus tenha falhado, pois nem todos que procedem de Israel constituem Israel. Olha como é que o Paulo aqui ele explica que não se deve levar ao pé da letra. É isso que ele está trazendo no 6. Né? É isso que ele está fazendo no 6. Então ele traz o conceito aqui do Deus Pai amoroso de todos. O que está escrito nas escrituras, o que está relatado nas escrituras, nomeado como Israel, era a palavra da época para, na verdade, nomear a criação, o mundo, a descendência divina de todos. Né? Então ele fala, não é a promessa de Deus que tenha falhado, pois nem todos que procedem de Israel, e é esse primeiro Israel que ele usa, é a região, que era o que os judeus acreditavam, não, é quem nasce aqui, é só quem nasce aqui. No meio de nós, no meio de nós, né? No meio de nós, né? Constitui Israel. E aí o segundo Israel que ele usa é na concepção do ensinamento do que Deus está dizendo para amar, né? E não o que o povo judeu interpretava lendo a palavra Israel. E aí eu fico assim super impressionado quando a didática que o Paulo tem, né? A linha de raciocínio, a construção da mensagem, a condução do pensamento de quem está lendo a carta, né? É muito incrível, esclarecedora a mensagem que tem por trás. Ele vai montando os caminhos, né? Ele vai preparando aquilo até para ele finalizar o que ele quer dizer na carta. Exatamente. Né? E aqui, isso aqui é muito interessante também, o 7. A gente, em alguma das cartas, a gente já leu bastante sobre a história de Isaac e de Ismael, né? Com a Sara e com a empregada, né? Com a serva, né? E aqui ele reforça de novo, ele traz esse conceito. Porque ó, no 6 ele fala, não é todo mundo que descende de Israel que é Israel. Esse Israel, esse povo adorado por Deus, que é a criação, né? E aí no 7 ele entra, ó, nem por serem descendentes de Abraão, são todos filhos. Então, olha o que ele está falando. Todos são filhos de Abraão, que foi a primeira ligação entre Deus e o homem. Todos são filhos. Mas, ele complementa, é em Isaac que continua a tua linhagem. Então, se Abraão é a ligação de Deus com o homem, e Abraão teve lá o Isaac como filho, né? E aí, vamos lembrar, né? Isaac era o filho com Sara, que era a esposa, certo? Foi lá mais velha, aquela coisa toda. Então, aqui constitui... E que veio depois do filho com a serva. Com a serva, exatamente. Depois do filho. Exatamente. E aí ele vai explicar o conceito disso. Né? Porque o Isaac representa a aliança Espírito-Deus, que é o filho do original, do Criador, né? Da aliança. Né? A aliança primeira, a aliança correta. Marido, esposa, tiveram lá o filho. Né? A gente já estudou isso lá atrás, que a mensagem nos nossos estudos é que o filho de Abraão com Sara, que é Isaac, é a representação literária do Antigo Testamento falando do Espírito. Que era uma promessa. Exato, filho da aliança com Deus. Exatamente. Né? E por isso que ele fala, ó, nem todos, todo mundo é filho de Abraão, né? Mas é em Isaac que continua a sua linhagem, ou seja, a linhagem divina. Então, Paulo está explicando que isso aqui hoje em mim, o que é ligação com Deus é o meu espírito, não o meu corpo. Não o corpo. Não o meu corpo físico. Né? O que é ligação com Deus é Isaac, é o que está aqui hoje habitando o meu corpo. Não Ismael, que é o filho da serva, lembra a gente falou da escravidão, que serve ao mestre? Quem serve ao mestre é o que? A matéria. A matéria é usada para servir ao espírito, não o espírito servir a matéria. Né? Então, o Ismael, na representação literária, ele é filho da serva. Então, ele é o corpo, a matéria. Quando a gente vai encarnar, o que vem primeiro? O corpo ou o espírito? O corpo. Não precisa do corpo, o espírito, para o espírito alojar?
Então, concebe-se o corpo e o espírito encarna. Não é que a gente estuda na doutrina espírita? Quem que veio primeiro? O filho da serva ou o filho da Sara? O filho da serva. Da serva? Vem primeiro a matéria para servir ao espírito, que é Isaac, né? Então, o Paulo aqui, ele traz ele cita Isaac aqui para ficar melhor de assimilar o povo judeu como representa o filho de Deus, né? E no 8 e no 9 ele vai para o outro lado. Isto é, os filhos carnais não são os filhos de Deus, olha só. Não é o corpo que é filho de Deus. Não é a matéria que é filho de Deus. E sim o espírito, né? Filho de Isaac. Então, os filhos carnais não são filhos de Deus, mas são considerados sua linhagem os filhos da promessa. Quem é o filho da promessa? Quem é a promessa? Não era Isaac? Não é Abraão? Não é isso? E aí ele, no 9, ele continua. A promessa soa assim. Aí ele cita o trecho que está no Antigo Testamento, lá na Gênesis. Por esse tempo voltarei e Sara terá um filho, que é o Espírito, né? Que é o Espírito. Então, aqui é importante a gente refletir sobre isso, né? A concepção literária dessa aliança divina entre homem e Deus, representado pela o nascimento do Espírito, que simbologicamente, literariamente, na concepção dos textos, é representado no personagem Isaac, que é filho de Paulo com Sara, né? Então, Paulo aqui, de Abraão com Sara. O Paulo aqui, ele já está introduzindo esse assunto na linguagem que o povo entendia, né? E ele está dizendo aqui que a gente, corpo é uma coisa, quem é filho de Deus é o Espírito. Então, se é o Espírito que é filho de Deus, não tem por que só ser os escolhidos aqueles corpos que estão aqui em Israel, território. Quando ele faz aquela palavra dos dois Israel. Todos são filhos de Abraão, que é o jeito que ele inicia aqui o versículo 7. Né? E se a gente pegar o Paulo Estevão, quando ele fala a questão daqueles, o povo pagão e o não circuncisado, que fala, né? Isso. Ele é uma questão bem parecida, que fala, não é por causa disso que eles não são filhos de Deus. Né? Tem uma relação muito profunda nisso. E é interessante, né, Thales? Porque quando Isaac vem, e quem a gente está no Antigo Testamento, depois da convivência ali, Sara pede para que a serva e Ismael seja expulso do lar. Exatamente. Não é isso? Aí você está falando, eu estava pensando aqui, na correlação que isso tem a ver também com justamente com o que ele fala sobre o povo escolhido tá só querendo ter o povo, aquilo que você acabou de falar, só eles, né? E não dá a devida mérito, ou até mesmo acreditar que quem não é da descendência não seria filho de Deus. Exatamente. E a doutrina fala que pelo menos o Haroldo, eu acho que o Divaldo também comentou uma coisa, que o Ismael, dito no Antigo Testamento, é o governador do Brasil agora. Sim, essa parte também, quando eu li, me remeteu um pouco a ele estar se referindo às diferentes encarnações que a gente tem em lugares diferentes. Então, ficar preso que eu só sou de Israel, e daqui a pouco você encarna na América, daqui a pouco você encarna na Índia, daqui a pouco você encarna onde, né? Ele mesmo se entendendo como um capelino, essa altura, ele já devia ter essa noção aí mais clara, não é né? Então, assim, a gente é cidadão do universo, né? E não, porque eu sou de Israel, até porque alguns caem lá em Israel, assim como tem aqui no Brasil, em qualquer lugar, que você percebe que o cara está meio deslocado, né? Então, ele não é um brasileiro comum. Existem uma média, mas existem uns que estão deslocados, que estão fora exatamente da média, para o bem e para o mal, para o melhor e para o ruim totalmente, né? Então, a gente é um mix, não vai ficar esse negócio de nós somos puros, é raça escolhida, e só nós, porque a gente é fruto de várias experiências diversas, a gente não está apegado a um lugar na Terra específico, né? Então, filhos de Deus somos todos em qualquer lugar e em qualquer planeta, inclusive. Exatamente. Não tem como, né? Se
se adora a Deus, né? Se Deus é como é na própria Escritura do Antigo Testamento, já conflita com essa questão do, né, do povo de Israel, né? De uns escolhidos e outros segregados, né? Exatamente. E se a gente não toma cuidado, a gente age igual. A gente comentou no nosso evangelho um dia desse aí. Acha que o espírita é o povo escolhido. Exato. A gente mesmo, o espírito, se não toma cuidado, acha que o nosso lar é feito só para espíritas. Capaz. Foi para o nosso lar, ele deve ser espírita, né? Meu Deus, não tem isso. Né? Bom, enfim, seguindo. E aí, olha que interessante, né? Eu fico sempre muito admirado com essa construção de raciocínio que o Paulo utiliza. Então, ele trouxe esse conceito, né, do espírito e matéria, né, de Ismael e Isaac. Ele trouxe esse conceito do filho de Sara, do filho da serva, que um serve ao outro, né? Mas, do 10 ao 14, ele apresenta um outro recurso da perfeição divina, que é o livre-arbítrio. Na minha interpretação, do 10 ao 14, o Paulo traz essa reflexão sobre o livre-arbítrio, né? onde tudo vem de Deus, espírito e matéria. Né? Mas qual nós vamos adorar é a nossa escolha. É isso a mensagem que ele traz do 10 ao 14. E como que ele traz essa mensagem? Com a história dos filhos de Isaac, Jacó e Esaú, né, os gêmeos. Então, filhos de Isaac com Rebeca. Né? Então, ele traz aqui, nessa história do filho de Isaac com Rebeca, que é Jacó e Esaú, o conceito do livre-arbítrio, de forma literária. Porque olha que interessante. Ainda mais, também Rebeca concebeu de um só, de Isaac, nosso patriarca. Vamos voltar no conceito que a gente leu lá atrás, no 7, no 8, no 9. Quem era o filho legítimo com Sara, representando a aliança direta com Deus? Isaac. Certo? Então, o Paulo está falando que a Rebeca concebeu de um só, de Isaac. Aliança direta com Deus. Filho de Abraão. O que ele concebeu? Espírito e matéria, que ele fala. Vou explicar por quê. Portanto, aí ele continua. Portanto, antes que nascessem os gêmeos, antes que fizessem algo bom ou mal, então, antes de definir o que era bom e o que era mal, para que o desígnio escolhido por Deus se cumprisse, não pelas obras, mas pela vocação. Rebeca recebeu um oráculo e o maior servirá ao menor. E assim está escrito. Aí o que Rebeca falou: amei Jacó, rejeitei Esaú. Olha só que interessante que tem aqui, né? Então, essa história. Quando a gente vai lá no Antigo Testamento ler essa história, o que dizia a tradição judaica? Né? Que o primeiro a nascer, mesmo que gêmeos, o primeiro a nascer, o primogênito de toda a família, era o que iria herdar e era o que era a linhagem direta com seus pais. O primeiro a nascer. Né? Quando nasceu Jacó e Esaú, quem nasceu primeiro? Jacó. Está escrito lá. Esaú veio veio o segundo. Nasceu depois. Então, qual é o que tem a linhagem primeira com Deus? É Jacó. Assim como Isaac, filho de Abraão. Espírito. E qual é o segundo? Esaú, matéria. E aí fala no texto que servirá ao menor. Né? E conta no Antigo Testamento que o Esaú era muito mais alto que o Jacó. O maior servirá ao menor. Quer dizer, matéria servirá ao espírito. Sim. Porém, Rebeca falou no versículo 13: amei Jacó. Desculpa, Esaú nasceu primeiro, perdão. Esaú nasceu primeiro e Jacó em segundo. Né? O Esaú era o filho do espírito, Jacó o filho da matéria. Né? E aí a Rebeca foi lá e falou: escolhi Jacó ao invés de Esaú. Ou seja,
escolhia a matéria ao invés do espírito. Olha o livre-arbítrio aqui, que o Paulo está apresentando nessa história. A Rebeca exerceu o seu livre-arbítrio. E conta no Antigo Testamento que ela enganou Isaac, porque Isaac já estava velho, não conseguia enxergar direito, e ela falou que, ó, esse aqui foi o que nasceu primeiro, e deu Jacó, e rejeitou Esaú, né? E o nosso livre-arbítrio, quando a gente escolhe a matéria ao espírito, a gente também está tentando enganar Deus, igual a Rebeca fez. É o mesmo ato. É o mesmo ato, porque a gente está errando, escolhendo priorizar a matéria e está tentando se desculpar com Deus, ou negociar, ou barganhar. Então, nós, muitas vezes, no nosso dia a dia, nós somos a Rebeca, que é representada aqui de forma literal. Porque nós preferimos o segundo ao primeiro. Nós preferimos a matéria ao espírito, e quando nos é questionado por nossa própria consciência, nós vamos lá e trocamos, né? Não, Deus, ó, na verdade, não é bem assim, né? Porque a matéria é um pouquinho na frente, que é a Rebeca lá com Isaac, já velhinho, né? Levando lá o Jacó como sendo o primeiro. E só para completar, a pergunta do versículo 14 de Paulo fecha tudo isso e mata. Ele pergunta: o que diremos? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Porque a Rebeca foi punida no Antigo Testamento por isso, né? E aí Isaac Isaac é injusto? Não, porque a lei manda: quem nasceu primeiro recebe todos os direitos. Ela tentou enganar e foi punida. Então, olha aqui a lei do livre-arbítrio apresentada por essa forma literária do Antigo Testamento. E a gente acha que no Antigo Testamento não tem nada. Muito, pá. Tem muita coisa para ser extraído de lá. Acho que vai ser, o livro vai durar milênios ainda. E tem um outro detalhe que eu observei aí. Ele já mostra, né, para o povo judeu, os romanos judeus que ele está escrevendo a carta, olha, lá atrás já teve uma troca e nem por isso Deus foi injusto. Exato. Né? Mostrando que esse negócio a gente se fechar, achando que nós somos o povo escolhido e que tudo que nós fazemos dentro da nossa cultura é o correto, dentro do nosso próprio povo está tendo algumas trocas que, e nem por isso Deus, né? Olha lá, ele diz, ó, de modo algum, Deus não é injusto. É legal isso, né? Porque mostra que a gente isso acontece muito, como você falou, no nosso dia a dia. A gente cria alguns parâmetros da nossa cabeça e depois a gente quer justificar, né? Quer vai ganhar com Deus, né? A gente quer vai ganhar com Deus. E sendo que Paulo está mostrando para olha, você não precisa fazer isso. Não precisa fazer isso. Deus é Deus. Ele está acima de tudo, como disse no versículo anterior aí. Exatamente. Exatamente. Legal, porque Deus está respeitando o livre-arbítrio, mas não está isentando ninguém das consequências disso. Então... E esse ponto é o que o Paulo aborda no 17 e 18. Então, ele traz a teoria, né, do espírito e matéria, que nós podemos escolher. Nós temos livre-arbítrio, Rebeca teve livre-arbítrio, espírito e matéria. E aí, no 17 e 18, ele apresenta a lei de causa e efeito como resultado do livre-arbítrio. Que hora que ele fala no 17 e 18? Ele pega outra historinha lá do Antigo Testamento. O texto da Escritura diz ao faraó: com este objetivo te exaltei, para mostrar em ti minha força e para que minha fama se difundia por toda a terra. Aí o 18. Ou seja, daquele que quer, tem piedade. Aquele que quer, endurece. Né? Então, quando ele fala isso aqui da mensagem, né, que Moisés falou para o faraó, como representante de Deus, faraó, você pode libertar esse povo judeu aqui, egípcio, o judeu, né? Ou você pode continuar escravizando. Né? Mas aquele que ele quer tem piedade.
aquele quer endurece, né? Então, o livre-arbítrio, aquele que quer endurece. Aquele que quer endurece. Resulta nessa lei de causa e efeito, né? Porque se eu atendo às premissas do meu espírito, ainda que erre, eu vou ter a piedade, que é o quê? O que a gente chama no espírita do atenuação, não é que a gente estuda na doutrina espírita? A atenuação das nossas provas, expiações e das nossas falhas, da nossa própria consciência. Mas eu posso escolher endurecer, que é né, um peso na consciência um pouquinho maior lá quando eu desencarnar. Então a gente vê que o Paulo ele usa diversas partes do Antigo Testamento para explicar para o povo judeu lá de Roma o que Jesus quis dizer. Né? E que Jesus é o Messias. Exato, e o que Jesus queria dizer que a doutrina espírita nos trouxe 1800 e tantos anos depois só. Né? Esse trechinho é legal porque ele mostra que Deus deu ao faraó um poder, né? Mas era para que ele difundisse a fama e o nome de Deus, né? Era essa a missão dele como poderoso, né? Então, para esse objetivo eu te exaltei, para mostrar em ti minha força, quer dizer, que ele fosse um representante de Deus na Terra. Então, ele tinha esse poder de decisões que ele podia ser caridoso, fraterno, ele podia ser, né? Mas aí, então, aí depois Deus vai ter piedade com quem ele achar que tem que merecer a piedade e com quem não tiver arrependimento, né? Que é o primeiro passo aí para se regenerar, é se arrepender. Então, as provas vão ser mais duras, porque se eu continuo reticente no erro, não, eu estou certo, sim, é eu que sei mais que todo mundo, tal. Então, vai ficar mais duro ainda a próxima etapa, né? Ela não tende a ter aquela atenuação, aquela misericórdia. Ela tende a ter mais dureza, porque se não aprendeu por amor, agora vai um pouco pela dor. Exatamente. Aí Deus é injusto? Essa é a pergunta de Paulo, né? Então, a gente vai dizer que Deus é injusto? Como assim? Se Deus está dando todas as oportunidades e a gente faz escolhas, depois tem as nossas consequências, porque é da lei de Deus, ele não muda a lei para dar um jeitinho para um ou para outro. Exatamente. Não tem privilégio, né? Não tem privilégio. É a lei para todo mundo, né? A lei para todo mundo. Até o faraó aí que de Jesus a mim é a mesma lei. Tem merecimento, conquista. Exatamente. Tem fruto do trabalho, né? E ele mostra aí também, né, como até assim esse povo que tinha esses faraós assim como um semideus aqui na Terra, um negócio assim, né? Tem essas pirâmides, tal, o negócio é imortal, tal. Ele mostra como o cara, na verdade, ele era um enviado, um representante de Deus. Ele tinha uma pressão, uma responsabilidade de fazer o bem, né, e mostrar o poder de Deus através dele, né? Quer dizer, não é aquela coisa assim tão vida mansa como a gente imagina, né? Que Exato. Quem tem poder, quem tal, é só, né? Felicidade e alegria. Não, o que o cara tinha lá era uma pressão para que ele pudesse fazer as escolhas corretas. O grande ponto é que escolhas o faraó faz, baseado na matéria ou no espírito? Exatamente. E aí, do 19 ao 24, quando eu li esse trecho, para mim, ele continua falando dessa lei de causa e efeito, com diversas formas de interpretar, né? Ele conta a história. Por que ele se queixa se ninguém pode opor-se à sua decisão? E aí, no 20 é interessante. E tu, homem, quem és para replicar a Deus? Né? Pode a obra reclamar contra o artesão porque a faz assim? E a gente faz isso o tempo todo. É isso que o Paulo está dizendo aqui. Né? Então, é a lei de causa e efeito, filhão. Você não tem que ficar aqui reclamando, choramingando, achando que... E uma coisa... E ele chama atenção para a gente ser submisso à vontade do Pai, né? Exato. Sem querer usar daquele confronto que ele está falando no texto aí. E não é submisso à vontade que apareceu do nada. Um dia Deus acordou e teve essa vontade. Não, é submisso à lei.
de causa e efeito, né? Exatamente. E as consequências estão aí. As consequências estão aí. Você pode, né, como a Renata acabou de dizer há pouco tempo agora, você pode escolher ou não, mas terá consequências, porque o Deus não vai mudar a lei por um capricho de uns, né? Exato. E ele coloca assim numa forma aqui que eu vejo aqui no 21, né? Não tem o oleiro liberdade para fazer da mesma massa um objeto precioso e outro sem valor. Então, assim, é para a gente sentir uma gratidão a Deus só por existir, ponto, porque se não fosse pela vontade dele, a gente nem existia, nossa identidade, nosso espírito não existia. Então, pronto. Então, assim, o fato de existir, de ter essa consciência de, nossa, eu sou gente, eu existo, né? Filho de Deus. Esse ponto já é de imensa gratidão, porque outros não existem, na verdade, e nós existimos. Então, se você começar um pouco assim, isso já é motivo de gratidão, porque senão não existiria, Exato. né? Nós somos a obra, né? Nós somos a obra. E nós queremos confrontar o artesão. Olha, é como Pois se é. falasse, Discutir com ele, né? Eu queria um braço mais você me comprido, eu criou, mas queria você um me criou cabelo com loiro, 1,70 eu queria um. eu queria ter 1,90 m. Começar a discutir as coisas assim, banais. Imagina, Hernani, você que trabalha com obra, sei lá, levantando o prédio, aí do nada um vergalhão para lá, não. Você tem que atravessar aqui, não. Você tem que atravessar ali. Ah, não, peraí, isso de engenharia aqui, não. Não, eu não quero atravessar aqui, não. Quero ser atravessado ali. Eu não quero ficar do lado desse tijolo, né? Exato. Mas é esse tijolo que vai te sustentar a força. Não quero saber. Quero ficar ali onde dá sombra. É como se fosse isso, né? No final do dia é como se fosse isso. E quando a gente começa a estudar Adão lá, no estudo a gente vê o afastamento de Deus, né? Exato. E aí surge o mal. Exatamente. Querer bancar ser Deus, né, gente? Querer bancar ser Deus não dá, né? A gente não tem não tá com essa bola toda, não adianta, que dá ruim. Dá Olha, ruim. Renata, eu posso dizer que tem muitos aí que acham que tá bom, e acha que é Deus. Tem muita gente tentando, né, gente? Tem muita gente tentando e colocando essas coisas da matéria, como o Otávio estava falando agora, como se fossem deuses, né? São os mamons aí, né? Um ano, Espalhados. bezerro de ouro, né? Exato, são os muitos mamons que nós temos aí para a gente cultuar de várias formas, a gente está tentando fazer isso, né? Exatamente. Substituir, né? Tirar Deus do caminho e colocar um outro substituto, mas não existe substituto que resista às intempéries, né? Às dificuldades. Agora, como a gente está vivendo nesse momento do planeta e toda dificuldade, não existe mamon nenhum que sustente a gente. Exatamente. Por Deus. É interessante porque você está falando, é como se nós fôssemos, né, o escolhido, a obra, mas que a gente se rebela contra, como você disse agora, né? E aí no estudo de Gênesis lá do Haroldo ele fala isso, né? Quando a Eva escuta a serpente, né? Fala, não, agora eu vou tocar por conta próprio, não preciso mais de Deus, né? E eu acho que paralelamente a gente pode ver essa figura de linguagem aí, o que aconteceu com o povo hebreu, quando eles começam a colocar tantas as leis deles, né? Os rótulos, aqui não, só vai ser salvo quem for Israel, quem for nascido de Israel, né? E não é isso, né? E é muito engraçado que quando a gente olha, né? Igual a Renata falou que a gente quer ser Deus, quer ser Deus. Né? E ela falou, a gente ainda está muito longe, né? E isso é muito interessante, porque é inversamente proporcional. Quanto mais afastados de Deus nós estamos, mais nós queremos ser Ele. Quando mais próximo está de Deus, os cristãos não quer ser igual a Ele, né? E isso é na nossa vida pessoal. O nosso filho pequeno, a gente pequeno, queria ser como nossos pais. A gente olhava nossos pais, queria imitar, usar a mesma roupa, sentar, fazer a barba. O pai fazendo a barba, queria ir lá fazer a barba também, né? E os nossos filhos pequenos olham para a gente porque existe uma distância, né, de capacidade física, intelectual, coisas daqui da Terra tão grande que essa admiração, que chega a ser surpreendente, estimula a querer ser igual. E o querer ser igual
é o impulso para chegar lá, para ser igual. Aí, quando o filho cresce, que ele faz a barba todo dia, ele já fala, não, isso aqui não tem nada demais, isso aqui realmente eu tenho que fazer a barba todo dia. Não é o meu caso, mas quem faz a barba todo dia. Ou outras coisas que os pais faziam, né? E essa relação de Deus com a gente é a mesma, né? A gente, mesmo que inconsciente, porque o filho pequeno nem sabe o que é fazer barba, mas vê o pai todo dia lá concentrado fazendo, ele quer fazer inconsciente, né? E a gente, ainda que criança espiritual, inconsciente nós queremos ser, a gente quer imitar Deus, porque isso nos magnetiza. A gente vai evoluindo, tudo que Deus faz começa a se tornar tão natural que a gente já não quer mais ser, a gente simplesmente é como ele, bem próximo a ele, não como, mas bem próximo a ele, né? Por isso que Jesus falou, eu e o Pai somos um só. Um só, exatamente. Eu estou em mim, ele está em mim, eu estou nele. E Paulo fala, né? Eu já não sei mais se sou eu. Que habita o Cristo ou o Cristo habita em mim. Exatamente. Mas eu acho que quanto mais a gente aprende, a gente evolui, mais a gente percebe a grandeza de Deus e a gente entende que nós somos seres finitos, no sentido de criaturas, e Ele é infinito. É uma coisa que a gente não consegue entender muito bem, é essa concepção de uma coisa sem fim, né? E a gente a mente não consegue digerir direito, mas quando a gente compara um ser finito, ainda que seja um Cristo, com Deus infinito, de qualquer qualidade dele, é infinitamente bom, infinitamente justo, tudo infinitamente, a gente percebe que essa distância entre querer ser Deus é tão absurda, que ela é tão inviável e impossível, que a gente nunca vai ser do tamanho de um ser infinito. Né? A gente pode ser, quando a gente está em Deus e deixar Deus estar na gente, a gente fica um com Deus, sim, mas o poder e a distância de Deus sempre ela vai ser infinita, porque ele abarca tudo e todos, a gente não. A gente tem um raio de atuação que é finito. Exatamente. Bom, seguindo aqui, então, lembrando aqui do raciocínio do capítulo, né? Ele confronta a tese de que não há povo escolhido, que todo mundo filho de Deus único, que é diferente espírito e matéria, o povo físico que é diferente do povo espírito, todo mundo vem de Deus e que tudo vem de Deus, espírito e matéria, que existe o livre-arbítrio, que existe a lei de causa e efeito, né? E que essa separação ela vai acabar com 25, 26, que é quando ele demonstra que, com o tempo, tudo vai se unificar no Evangelho de Jesus. É que ele fala, como diz Oséias, ele cita de novo o Antigo Testamento. Chamarei o não povo de povo meu. Olha isso. Olha o anúncio do Evangelho. E de amada a desamada. E onde antes lhe dizia, não sois meu povo, aí se chamarão filhos de Deus vivo. Né? Então, olha, ele tá falando aqui, né, do profeta. Ó, vocês estão aqui se separando, achando, mas vai chegar um negócio chamado evangelho que vai unificar tudo isso, todo mundo, né? E quem não era o povo vai passar a ser povo, quem era desamado vai passar a ser amado, né? E quem não era o meu povo vai passar a ser o meu povo, né? E quem era esse povo na mensagem de Paulo? Paulo era quem? O apóstolo de quem? Os gentios. Ele foi o cara que executou essa profecia aqui. Por isso que ele está falando. Por isso que ele está falando. Né? Por isso que ele está falando dele. Né? Ele falou, ó, falaram de mim aqui. Esse José falou de mim. Porque ele pegou, né? Ele pegou o romano, ele pegou o judeu, ele pegou o outro lá africano, ele pegou não sei aonde, o asiático, pegou todo mundo. Falou, gente, vamos aqui, todo mundo é um só. Vamos todos nós gravitarmos ao redor disso aqui, o Evangelho de Jesus. E isso é maravilhoso, assim, né? Que ele faz essa passagem, né? Então ele apresenta todo
esse conteúdo teórico, quebrando as amarras da interpretação do pé da letra dos judeus, né? Falou, não é isso. E o porquê que não é isso? Porque tem o evangelho que vai unificar todo mundo, e aí ele prepara a entrada no capítulo 10. Eu não sei se vocês têm mais algum comentário do 9. Aqui, para mim, ele fez a passagem para continuar o raciocínio no capítulo 10. Aqui no final do 9, eu acho que no 11, no 31, ele fala assim, ao contrário, Israel que procurava uma lei de justiça não a alcançou. Por quê? Porque a procuravam pelas obras e não pela fé. E assim tropeçaram na pedra de tropeço, segundo o escrito. Porém, em Sião, uma pedra de tropeço, uma rocha de precipício. E também, quem se apoiar nela não fracassará. O Haroldo fala sobre a pedra de tropeço. Eu não sei se vocês já viram em Isaías sobre isso, né? Então, uma dificuldade, né? Uma injustiça que você sofre, qualquer tipo de dificuldade, uma traição, qualquer tipo de dificuldade é uma pedra de tropeço, para ver como que você se sai nela, né? Então, o povo de Israel falhou porque procurava na justiça, na obra e não na fé, na matéria, né? Essa opção desde Rebeca, né? Ela veio da matéria. E eles continuam ainda um povo materialista, né? Então, procurava muito na matéria a justiça. Então, fez aqui, paga aqui, olho por olho, dente por dente e tal, e não ampliou esse conceito mais para misericórdia e para a fé, né? Para levar em consideração que somos todos irmãos, como Paulo vinha pregando, né? Então, isso para eles foi a pedra de tropeço, entende? Porque aí que eles falharam, foi aí que eles não conseguiram dar a volta por cima e ver aquilo de outra forma. Eles ficaram travados ali, foi o precipício, né? Que é o que ele fala aqui. Aí que eles caíram num precipício que eles têm que tentar agora voltar, né? Ainda estão tentando ainda. Na verdade, depois de vários anos, estão tentando voltar, porque essa pedra foi o calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim, desse povo. Exatamente. E é interessante, né? Quando eu leio o 27, sobre Israel, Isaías proclama: ainda que os israelitas sejam numerosos como a areia do mar, e aí tem aquela menção de Abraão lá, né, da areia do mar e as estrelas do céu, somente um resto se salvará. O Senhor vai executar no país a destruição decretada. Aí eu fico vendo, e hoje é isso. É isso? Tá aí. Exatamente isso. Exatamente isso. Né? E reforça o ponto da Renata, né? Que ainda que sejam numerosos, né? O que é o número? O que é esse israelita numerosos? Homens encarnados da religião judaica. Isso. Né? Mas somente um resto salvará. O salvará ele está falando do Espírito. Né? Do Espírito. E é muito importante você falar desse trecho, porque ele é o elo, né, com o capítulo 10. Né? Porque o Paulo ele apresenta lá tudo e fala, então, gente, existe a diferença aqui, Deus criou tudo, todo mundo é de Deus, um pertence a ele, existe o livre-arbítrio, existe a lei de causa e efeito, e o que vai te salvar não é você ser israelita. Não é isso. Né? Que eu mostrei no 9 que não é isso. O que vai te salvar é a escolha sua de Rebeca. Se você vai escolher Esaú ou Jacó. Sim. É isso que vai te salvar. E dependendo do que você escolher, você vai sofrer a lei de causa e efeito, que é o faraó, que é o que Isaías está falando. Você vai sofrer a lei de causa e efeito. E aí Paulo fala, mas não deixarei vocês sem nada, né? A salvação universal. A salvação universal não tem nada disso, de ser israelita ou não, povo de Israel ou não. A salvação universal está no Evangelho do Cristo. Ele como conduta e norte do livre-arbítrio, exercício da fé e a consequente salvação. Porque a gente, não estou te cortando, só para eu concluir o raciocínio,
que a gente aqui esquece disso. A gente esquece do uso do evangelho. A gente esquece. A gente tem o evangelho, está aqui. O evangelho. Mas para que isso me serve? O Paulo vai falar no 10. O evangelho serve para ser o meio de conduta do livre-arbítrio. O evangelho serve para nós fazermos a nossa escolha, para nós exercermos o nosso livre-arbítrio e para nós proclamarmos o exercício da nossa fé. É para isso. Isso é o evangelho. Isso é o evangelho. Porque olha o exemplo de Jesus. O evangelho não é o ato de Jesus, na sua passagem aqui, o evangelho nosso, né, que eu digo, escrito, está escrito. Não é a narrativa do ato de Jesus. O que é o ato? Quais são os atos de Jesus aqui encarnado? Foram suas escolhas. Foram suas escolhas. O que Jesus fez quando ele foi preso? Silencioso. Qual a conduta que ele adotou? Usou o evangelho para o seu livre-arbítrio. Jesus não tem o mesmo livre-arbítrio que a gente? Tem. Ele não poderia revidar lá com o guarda, ter se embolado no soco e no tapa até hoje? Poderia. Mas o que ele escolheu? Né? O que Jesus escolheu quando todos estavam apedrejando a mulher adúltera? O que Jesus escolheu quando o coxo veio aos pés dele pedir ajuda? O que Jesus escolheu quando encontrou Maria de Magdala? O que Jesus escolheu quando estava ajoelhado e recebeu Judas, o traidor, a lhe beijar a face? Essas escolhas, esse exercício do livre-arbítrio de Jesus é o evangelho. Ele é o evangelho, né? Jesus Ele é o evangelho. Que a gente esquece de usar isso. Porque a gente, no nosso dia a dia, a gente vai executar nosso livre-arbítrio. Como é que a gente faz? A gente faz assim, não, eu executo o livre-arbítrio e depois eu uso o evangelho para acalmar a minha culpa. Né? A gente vai lá, briga, quebra o pau, escolhe errado, cai nos pensamentos impuros, faz aquilo, faz o ó, e aí depois, ai meu Deus, agora eu preciso ler o evangelho, fazer minha prece, porque, nossa, eu tô pesado, né? Eu tô pesado. A gente não usa o evangelho pro fim dele, a gente usa o evangelho. Como é que você sabe isso? Tem que usar o evangelho depois da ação. Depois. Tem que usar ele antes de tomar a ação. Exato, a gente tem que usar o evangelho como meio de conduta do livre-arbítrio, que é o que o Paulo vai falar aqui no capítulo 10. Ele vai instruir isso, a gente usar o evangelho, que a gente usando o evangelho aqui para tentar abafar, né? Arrumar desculpa. É igualzinho o advogado tentando pegar a Constituição, alguma lei, código penal, tentando achar uma brecha para soltar o cliente dele da cadeia. É a mesma coisa que a gente faz. Exatamente. A gente vai lá, faz uma coisa horrível, fica depois cheio de culpa, fala, eu vou ler sobre o perdão no Evangelho, para ver se alguém me perdoa. Agora tem uma nova, você sabe, né? A gente errou, a gente reconhece, mas a gente recomeça. Exatamente isso. Então a gente usa muito pouco o Evangelho para o fim dele, né? Que é conduzir o nosso livre-arbítrio, né? Nos ajudar a conduzir as nossas escolhas, né? Deveria ser mais isso, né? Antes, né? A gente tem que pensar isso tudo antes. Por isso que é bom estudar, conhecer, saber e depois começar a aplicar. É a asa do amor e a asa do conhecimento, né? Espíritas, amai-vos, depois instruí-vos, né? Porque senão a gente fica sem a instrução também, lógico, a gente também fica meio, né, ignorante, né? Esse aqui é o ponto. Mas depois também não adianta usar a instrução para tentar achar um jeito de achar uma brecha na lei. Porque na lei de Deus não tem essa brecha. Então não adianta. Essa é pedra de tropeço. Exato. E é muito, muito legal o que você falou, né? A gente tem que ir estudando para... Que eu me recordei agora que eu tô... Esse ano, aquelas promessas que a gente faz, né? Quando virou ano. Esse ano eu pus na cabeça que eu ia voltar a estudar música. Eu estudei violão, contrabaixo da criança. E aí eu comprei um piano e estou fazendo aula de piano, para tocar piano.
E eu tô lá fazendo minha aula de piano e o professor tá falando. E difícil pra chuchu aquilo, né? Os dedos não vai, cara. E vai apertar uma nota, você aperta 3 outras diferentes, e fica bravo. Né? E aí o meu professor falou uma coisa, que é isso aqui que a Renata tá falando. Ele falando assim, Thales, pratique o exercício, que você vai errar, vai errar, vai errar, mas você está sempre praticando, que você vai adquirir uma coisa que chama memória muscular. Que a hora que você tiver essa memória muscular, o seu dedo, ele já vai direto. Mas sempre é a memória muscular. É quase que imperceptível e quase que automático o dedo ir na nota certa. Porque você adquiriu essa memória muscular. E eu lá praticando os exercícios, a musiquinha, um monte de coisa errada e treinando. Memória muscular. Essa primeira musiquinha que antes era terrivelmente difícil, que eu quase desisti de estudar um negócio, que eu falei, eu não vou dar certo nisso. Eu adquiri a memória muscular. E hoje já vai automático. Eu já nem leio mais a partitura. Eu já faço assim, tira aqui a partitura agora. Vai tudo memória muscular. O evangelho é a mesma coisa. Né? A gente tem que ir estudando, e lendo, e praticando, e errando, e praticando, e não desistindo, que a gente vai adquirir essa memória evangélica, vamos falar assim. Memória espiritual. Memória espiritual. Que a hora que chegar no momento, automaticamente a gente já vai exercer a escolha no livre-arbítrio baseada no evangelho, né? A gente falou isso, né? Quando a gente consegue substituir o instinto, que hoje é muito que automaticamente nos comanda, pelas escolhas sábias do Evangelho, através dessa prática, né? Mas para chegar nesse ponto, como a gente vive, abriu o olho, fechou o olho, não importa, tá vivendo e tá nessas demandas, sempre nessas escolhas para fazer, então a gente precisa ficar, o que Jesus falou que foi vigilância. Isso é difícil, é sempre estar atento. Porque na hora que você dá uma esmorecida, estão relaxando. Pode relaxar o corpo, mas o espírito tem que estar vigilante do mesmo jeito. Exatamente. Bom, então vamos seguir. Aí entramos no capítulo 10, que ele vai falar da salvação universal, né? Do 1 ao 4, né, ele pede para aqueles que ainda não compreenderam a verdadeira lei, né, que é o Evangelho de Cristo, a interpretação dessa forma, que ainda estão apegados, né, de forma errônea à interpretação da Torá do que é a lei, que é a forma que o Cristo anunciou, né, que ele veio cumprir a lei. Né? Então, ele não está desfazendo a Torá como a fonte da lei. Ele está falando para aqueles que ainda estão interpretando essa lei de forma errônea. Né? Está endereçando a isso. Que ele fala, irmãos, que desejo de coração e que peço a Deus por eles é a salvação. Dou testemunho em seu favor de que sentem zelo por Deus, embora mal entendido. Então, assim, ele não duvida do coração bondoso dos judeus. Ele só fala que ainda é mal entendido a coisa, a questão. Né? E eu volto àquilo que a gente conversou no Evangelho. A gente também acha que não é doutrina espírita, não é santo. A gente só acha que é santo quem é doutrina espírita. Né? Ele é espírita, nossa, ele deve fazer enormes obras no bem. Né? E aquele evangélico? Não, aquele não. Aquele lá ele vai usurpar o fiel. Não. Tem muitos corações por aí maravilhosos. Né? Ou o mundo não tinha bondade até 1852, no Livro dos Espíritos. Não. Né? Sempre teve bondade, né? E ele segue, pois não reconhecendo a justiça de Deus, quer dizer, não entendendo a lei e querendo afirmar a própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o Messias é o fim da lei para a justiça de todos que os creem. Olha isso. Lindo, Jesus né? é o fim da lei. Ou seja, a lei é inteira em Jesus. Depois tem mais nada. Se a gente cumprisse amar ao próximo como a si mesmo, que lei que a gente precisaria, né, gente? Fala. Exatamente. E tem alguma coisa na lei divina que Jesus não apresentou ou exerceu? Não tem. Segundo Paulo, não. Termina ali. Pum.
Tudo está aqui, ó. O que precisa para a gente evoluir e chegar em Deus. Exato. Quiser. E aqui a Renata falou, né? Se amar seu próximo e a Deus como aquela lei que Jesus resume numa só. Amar a Deus sobre todas as coisas e a próxima. Exatamente. E ele fala isso, né? Que o evangelho é o fim, né? Quer dizer, a completude de toda a lei divina. E o evangelho não é o texto. O evangelho é a conduta do Cristo, né? Então, tá aqui as leis divinas, universais, imutáveis e eternas. Aonde está? No Antigo Testamento, na Torá. Como é que eu executo essas leis? Está aqui. Que Mateus, Lucas, João e Marcos narram. É isso. No final das contas, é isso que o Paulo está dizendo aqui. Né? Isso que o Paulo está dizendo aqui. E esse povo dele, né? Eles são tão cheios de rituais, né, Thales? Então, assim, tem horário para rezar, tantas vezes por dia, tem que virar para lá, tem que virar para cá, tem que não sei o quê, tem que não pode comer tal. É muito material, né? Essas rituais. Então, por isso que ele fala que ele dá testemunho ao seu favor, que você tem zelo, quer dizer, muito zelo por um Deus, né? Uma divindade, que eles levam aquilo muito a sério mesmo, que não é assim que eles são um povo que não está nem aí e tal, né? Descrente, eles são super, mas é tudo no material, né? É a forma de vestir, de comer, os horários, para onde vira, para não sei o quê, tudo no material, né? Então, ele fica muito nos rituais, essa coisa toda, mas que a prece não passa do teto da casa, porque é tudo muito no ritual, né? Exatamente. Um outro ponto que eu pensei sobre esse versículo que o Thales acabou de ler, quando fala que porque o Messias é o fim da lei, para a justiça de todos aqueles que creem, né? Pegando o evangelho do Cristo, como você fala, Thales, que foi narrado pelos evangelistas, né? Esse evangelho deve estar aí, como já comentamos em alguns estudos, ele é universal, né? Então, quando a gente chegar no patamar do fim da lei e executar nas nossas atitudes como o Cristo executou, o que diz a doutrina? Nós não encarnamos mais. Quando o cara não encarna mais, ele passa a ser o Espírito Cristo. Não é isso que está lá? Isso aí. O cara que chegou no patamar, no sentido, não necessita da encarnação, né? Você pode encarnar como Cristo através de uma missão. Mas quando ele fala Jesus é o fim, porque para nosso momento, quando a gente começar a atuar e exercer o evangelho como Cristo exerceu, nós vamos ser igual a ele. Exatamente. E é o fim da encarnação. É o fim de que você não precisa encarnar mais, no sentido de encarnar para evoluir. Exato, né? É do espírito. Sim. E aí, como ele apresenta o evangelho, como Paulo é perfeito na didática, é incrível. Como ele apresenta o evangelho como a salvação universal, né, desse 1 ao 4, ele depois do 5 ao 11, ele reforça uma coisa que é importante, que fala, olha, gente, mas não é ficar dando isso aqui debaixo do braço, não. Tem que executar, tem que ter ação, tem que fazer, né? Então ele dá o recado, não vou ficar se apoiando nessa muleta de agora eu ando com o evangelho na mão, estou salvo. Não é. Tem que ir lá, construir boas obras, tem que fazer. E ele fala isso várias vezes. Aquele que a cumprir, viverá por ela. Né? Então, só vai se cumprir o evangelho. Não adianta saber o evangelho, cumprir, né? No seu dia a dia. Ao contrário, a justiça não procede da fé, e só assim. Ele vem aqui, ó. O 8. A palavra está ao teu alcance, na boca e no coração. Refere-se à palavra da fé que proclamamos. Aí olha o 9. Se confessas com a boca que Jesus é Senhor, se crês de coração que Deus o ressuscitou da morte, tu salvarás. Né? Então, quando ele fala que se confessas com a boca, né, ele está demonstrando que se você age com o evangelho no físico, na sua encarnação física, se você executa o evangelho na sua experiência humana terrestre, com fé que Deus vai ressuscitar da morte, que você é um espírito imortal, que é o que a nossa doutrina espírita ensina, você te salvará. Né? Com o coração, cremos para ser justo.
com a boca confessamos para ser salvos. Ou seja, uma coisa é acreditar no evangelho, que é aqui, ó, com o coração cremos para ser justos, né? Então eu posso crer no evangelho e ser uma pessoa justa. Mas se eu não executar essa justiça na minha interação com outros, não adianta. Não adianta, né? Que é o que ele fala aqui. Com o coração, cremos para ser justos. Cadê o 9? Com o coração, cremos para ser justos e com a boca confessamos para ser salvos. Então, nós podemos ser justos por crer no Evangelho, mas podemos não ser salvos se nós não executarmos através da boca, que é uma representação da ação, né? Ser salvo. O que eu estou querendo dizer isso? Que é a passagem de Jesus, que na boca tem mel, mas no coração tem fel, né? Essa passagem ao contrário, porque eu posso crer no evangelho para ser justo, mas no primeiro embate, a minha boca só tem justiça. O Paulo já falou numa outra carta que a gente leu que a língua é como uma serpente. Exatamente. Né? Então, Exatamente. é isso, né? Pela boca mesmo que a gente se fisga ali e se traia. Eu tenho que pôr na minha ação, nas minhas palavras, no meu ato, na minha atitude, aquilo que meu coração crê como justiça. Porque, caso contrário, de nada adianta. Eu vou ser justo, mas não vou ser salvo, que é o paralelo que o Paulo faz aqui. Né? E no 11, eu acho legal porque ele arremata dizendo assim, ó, quem nele confia não fracassará. Porque o ato de confiar, né, é diferente de acreditar no que... Haroldo fala muito disso também. Uhum. Confiar é diferente, é muito legal. Porque o que é a fé? Eu acredito? Não. Confiança. Vai confiar fielmente nele. Exatamente. Esse não fracassará também é legal, porque o que é fracassar, né, gente? Assim, tipo, Jesus foi morto na cruz, mas isso não é fracasso, isso é uma vitória. Boa. Pelo contrário, é salvação. Pelo contrário. Eu estou pensando agora aqui... Fracasso nos olhos da carne, né? Como da carne, então. Eu estou pensando aqui nessa questão da confiança, né? Que ele tem dito muito sobre isso por causa dessa questão de pandemia que a gente está vivendo, esse medo que está no ar, tal. Quem confia não fracassará, mesmo que venha ficar doente e morrer. Esse é o ponto. Porque não é o fim, né? Porque esse não é o fim, então continuou confiando. Vamos supor que aconteça isso, não foi fracasso. Você confiava que, né, Deus vai dar tudo certo, vai passar e tal, mas morreu. Ok, isso não é problema. Né? Jesus foi a mesma coisa. Exatamente. Bom, aí no 12, aqui interessante no 12, né? Que ele reforça que o evangelho é abrangente a todos. Então, tudo que o Paulo está falando desde o 9, do povo de Israel, que não é só vocês, não tem a ver com isso, tal. Ele apresenta o evangelho como conduta, como conduta do livre-arbítrio, e ele reforça no 12 que isso é para todo mundo, gente. Judeu, ateu, publicano, fariseu, romano, quem quer que seja. Ele fala no 12. E não há diferença entre judeus e gregos, pois é o mesmo Senhor de todos, generoso com todos os que invocam. Né? Ou seja, aqueles que forem a Deus através do Evangelho, independente de que casta, religião ou sociedade seja, vai ser é o modo de conduta, que é o que o Hernani falou, é o código universal de conduta moral, né? de todos os locais. Ou seja, o evangelho é para gregos e troianos. Gregos e troianos, exatamente. E qualquer um que chegar e queira viver, estudar e praticar o evangelho, a pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Como é que eu faço? Olha, segue esse padrão. Jesus. Guia e modelo. Exatamente. Independente dessa religião, né? Exatamente. E aí eu achei fantástico do 13 ao 15 também. Que ele apresenta, né? Ele é muito completo, né? Porque ele no 12 ele fala que o evangelho é abrangente a todos, não foi? A gente acabou de ler aqui e chegar no consenso. Aí do 13 ao 15,
Ele fala, ué, mas se ele é abrangente a todos, sozinho ele não chega lá. Precisa Das levar pernas e esse dos evangelho, braços de alguém. né? Exato, precisa ir lá proclamar. Então ele vem. Contudo, vamos lá, 12, evangelho é abrangente a todos. Aí lá no 14, contudo, como invocarão se nele não creram? Como crerão se não ouviram falar dele? Como ouvirão se ninguém lhe anuncia? Como anunciarão se não os enviam? Como está escrito. Olha essa frase. Que belos pés dos mensageiros da boa notícia. Maravilhosa essa frase. E ele tira o foco do físico e olha para o espírito. Porque olha isso. Como é que eram os mensageiros da boa notícia nessa época? Não tinha WhatsApp para ficar passando mensagem do evangelho igual a gente faz hoje. Não tem Facebook, não tem Zoom. Tinha que, ó, caminhar no sol, no lombo, no deserto, com sandalinha fina de madeira, pisando no cacto, pedra, dormindo, comendo tâmara, né? Então, o mensageiro do evangelho, ao aportar, chegar no local para levar esse evangelho, se você olhasse os pés físicos daquele homem, estava um caco. Mas olha o que o Paulo fala. Que belo os pés dos mensageiros da boa notícia. Olha a capacidade dele tirar a visão do físico material ou no espírito. E é o convite que ele faz para nós. Para nós. É o convite que ele faz para nós. Né? Não, olha a beleza que é no seu coração, no seu espírito, levar o evangelho. Levar o evangelho. Porque ele mesmo, Paulo, quando preso em Roma, nas chibatadas que ele tomou lá, que narra nos termos, ele sentiu os ossos na pele, que estava pele e osso, estava um caco, um corpo físico semi-morto, caminhando e levando o evangelho até o fim. Mas o espírito dele não estava. Vivo. Belíssimo, né? Belíssimo. Maravilhoso, né? E por mais que esses pés do caco estejam todos sangrando, o pé da espiritualidade dele é maravilhoso. É uma coisa maravilhosa, né? Então, a mensagem que o Paulo deixa aqui é: vai ser difícil, se você quiser ser o mensageiro da Boa Nova. Vai ser difícil. Vai doer. Vai ferir. Vai cansar. Vai rasgar. Vai dar bolha. Mas que belos pés do mensageiro da Boa Obra. Jesus vai olhar para o mensageiro e falar assim: que belos seus pés. Porque a gente olha todos aqueles. Vamos lá, Chico. Caco, tadinho. O corpo físico dele é um caco. Problema na vista, meu velhinho, cara, dificuldade tremenda, magro. Maravilha. Madre Teresa de Calcutá. Olha as fotinhas da Madre Teresa de Calcutá. Surrada. Mirradinha. Moadinha, surrada. Olha Gandhi, surrado. Né? Olha o Divaldo. Outro dia eu vi. Vocês viram recentemente algum vídeo da palestra do Divaldo? Não, recente não. Eu vi outro dia uma palestra numa cadeirinha de roda. Caquinho também, caquinho físico. Tá magrinho, né? Magrinho, caído. Mas o espírito tá um tamanho, assim, a gente nem imagina. Que belos pés. É o que a gente lê nos livros de Emmanuel, né? Quando morrem alguns cristãos no circo romano, e aí as feras começam a comer, acontece alguma coisa assim, pronto, já vem o espírito, sai, e naquele brilho, aí muda completamente o que era uma pessoa lá, né, acanhadinha, dita como, você vai ser comido pelo leão e tal. Pronto, depois de 5 minutos, está resplandecente já no mundo espiritual. Exatamente. Bom, então ele vem, né? Então ele mostra lá o evangelho como salvação, fala que tem que levar o evangelho, né? E aí do 16 ao 21, quando ele encerra o capítulo da salvação, ele fala: mas tudo isso aqui, né? Todo mundo vai te ouvir, não. Tem isso ainda.
Você vai ter os problemas no caminho aí. Exatamente. Então, além de você ter o pé aqui todo quebrado, mas bonito, você ainda vai ser rejeitado. Por muitos. Mas vá, tem que ir, porque ele fala aqui, ó, no 16. Só que nem todos respondem à boa notícia. Isaías diz: Senhor, quem acreditou em nosso anúncio? A fé entra pelo ouvido, ouvindo a mensagem do Messias. Mas eu pergunto, acaso não ouviram? Olha que interessante isso aqui. Claro que sim. Sua pregação atinge a terra inteira, até os confins do universo, suas palavras. Isso é importante para a gente, porque a gente, como vai querer ser o mensageiro e levar para alguém, o outro alguém não responde como a gente queria que ele respondesse. Exatamente. A gente acha que ele não ouviu. Ah, não serviu, foi em vão isso. Não. Tem um negócio chamado sementinha. Ela vai no sementinha, vai nos confins do universo, de cada um. E ela vai lá, nos confins do universo de cada um. Qual é o livro que conta a história do... É no Boa Nova, não lembro. Que conta a história do guarda romano. Que teve um diálogo de 4 palavras com Jesus e o repreendeu. E depois conta a história desse guarda romano, depois Jesus morreu, o quanto aquelas 4 palavras o converteu e o fez crescer na sua ascensão espiritual. Né? É esse exemplo. Né? É esse exemplo. Porque a gente tem que fazer a parte só que nos cabe. O outro entender é problema do outro, é no tempo do outro. Mas o semeador saiu a semear. Jesus falou na parábola do semeador. O semeador saiu a semear. O Jesus hoje nós estamos a 2021 já. E a sementinha de Jesus está aí. Exatamente. Exatamente. E ele fala, ele deixa bem claro nesse trecho, 6:21, que muitos não vão absorver, mas o Evangelho de Jesus sempre vai estar buscando a todos. Que é, nenhuma ovelha será desgarrada no meu rebanho. Que é como Paulo termina o capítulo, no versículo 21. Referindo-se a Israel, que ele está falando de Isaías, né? Ó, no 20, Isaías se atreve a dizer: fiz-me encontrar pelos que não me procuravam, apresentei-me aos que não perguntavam por mim. Ah, que lindo isso, né? Né? Lindo, porque a gente recebe aquilo como um presente. É lindo, porque é um presente, porque a gente realmente tem uma ignorância. Tem que vir alguém falar para a gente: olha, perdoa as ofensas, não precisa ser assim. Você vai ser feliz se for de outra forma. Alguém vem falar para trazer essa boa notícia para a gente, que é um consolo depois. Então, a gente nem precisa ir atrás. A notícia chega de algum jeito, até para a nossa própria consciência. Exatamente. E no 21 ele fala, né? Referindo-se a Israel, diz: o dia inteiro tinha as mãos estendidas para um povo rebelde e desafiador. Olha aí. Ainda assim, o Cristo, o Evangelho vai estar lá, com as mãos estendidas para esse povo rebelde e desafiador. E ele conclui dessa forma o capítulo.